Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre fanatismo religioso. Mas eu vou dizer a você por que eu vou falar sobre isso. O que me levou a falar sobre isso? Não que eu não tenha percebido e conheço pessoas com fanatismo religioso, com pessoas fanáticas. Mas uma paciente minha, numa das sessões, ela disse que o sobrinho dela, de 14 anos, era fanático religioso. Então, uma série de regras ou rituais ou dogmas, como cada um quiser definir ou especificar. Ele, por exemplo, não comia carne em determinado momento, carne de porco. Ele se ia para a praia, se visse uma menina com traje de maiô, ele virava os olhos. Ia à missa todo passava um dia sem ir à igreja, quando tinha missa, frequentava a missa, vivia dentro de um mundo totalmente fechado, de um fanatismo religioso completo, né? Diga, totalmente isento de crítica. Então, o fanatismo religioso nada mais é que uma devoção incondicional, sem senso crítico, né? Sem ser crítico nenhum, né? Eu falei que eu não cuidava, porque ela perguntou para mim se eu cuidava de pessoas que tinham fanatismo religioso. Eu falei, não, cada um tinha um fanatismo religioso. Algumas pessoas foram ter na família, e nesse caso específico desse menino, me disse que não. Foi uma coisa que ele criou dentro dele, esse fanatismo todo. Então ele perdeu totalmente o senso crítico. Eu não vou falar algumas definições, algumas caracterizações de uma pessoa que tem um fanatismo religioso. Que a pior coisa que existe é quando um fanático religioso tem que te catequizar, ou te mostrar também que deve fazer isso, seguir ou Bíblia, ou seja o que for. No nosso caso aqui no Brasil, é a Bíblia que a religião, a religião nossa é cristianismo, né? As religiões são as cristãs. Então, em outros, como existe, o fanatismo religioso traz, inclusive, como consequências, guerras, violência, essa coisa toda. Nós sabemos muito bem disso, principalmente quando uma religião entra em conflito com a outra. Então, o fanatismo religioso, eu lembro de uma coisa que é muito interessante, e eu fiquei no quarto ano de psicologia, nós passávamos pelo menos todos os sábados no hospital psiquiátrico. E o que mais existia no hospital psiquiátrico era o fanatismo religioso. Inclusive, algumas pessoas elas incorporavam. Tinha uma pessoa que ela se incorporava como sendo a Nossa Senhora. E ela dava bênçãos para todas as pessoas que estavam lá. Todos os outros pessoas que estavam em tratamento da esquizofrenia ou qualquer outra doença psicológica. E faziam filas. Então, é um fanatismo religioso que eu até incorporo. O fanatismo religioso está muito ligado a um delírio, chega a ser delirante, né? Aquela pessoa, ela vive num mundo fechado. Esse mundo fechado, às vezes, para algumas pessoas, nesse fanatismo religioso, elas se tornam até prepotentes ou arrogantes. E se você fala alguma coisa contra, ou que ela questione, ela está tão. Não existe esse senso crítico, que essa devoção, essa convicção religiosa é tão exacerbada que ela não tem mais o senso crítico, né? Em outros momentos, em outros vídeos, eu posso falar um pouquinho mais sobre essa coisa da religiosidade. Eu estou falando sobre isso porque essa pessoa seria de tratamento, com certeza. Porque entre o fanatismo religioso e o que leva a delírios e a esquizofrenia, e viver nesse mundo fechado, nessa bolha, que não permito ver outros tipos de ideias, ideologias, seja religiosas, nada contra quem é religioso ou não. Mas o fanatismo, de uma forma geral, ele é negativo. Tanto é que nesse caso específico, alguns casos específicos, leva a um processo de delírio. E delírio, como já falei outras coisas, delírio, e em outras situações é culpa se eu tiver pensamento que é contra aquilo que é o dogma, essa coisa toda. É isso que eu estou falando. Então, na realidade, eu trato de fanatismo religioso. Eu trato de fanatismo de pessoas que levam esse fanatismo religioso, não especificamente do fanatismo religioso, né? É que a religião é algo bastante constante no que a gente vive hoje, né?
inclusive em relação tanto a conflitos ou essas coisas todas. Então, cuidado. E esse cuidado começa desde que vocês tenham filhos ou não, como você se comporta em relação a isso. Use um pouco da sua religiosidade, um pouco do senso crítico, tá? Tá bom? É isso que eu falo para vocês. Tudo que é fanatismo é negativo e prejudicial. E quando esse fanatismo é muito exacerbado, leva a um processo de delírios. E os delírios levam a um processo de conflitos emocionais e não é bom para a tua saúde mental. Bom, gente, eu podia falar um pouco mais. Vou parar por aí para não entrar em outras coisas que possam ferir suscetibilidade para alguém que ainda não é fanático religioso, mas tinha uma religiosidade sem questionamento e sem dúvidas ou vive dentro de uma bolha, tá? Eu digo para vocês, a pior coisa que existe é quando o fanático religioso tenta te catequizar e da mesma forma que ele não aceita que você fale nada contra, não vamos discutir isso, e ao mesmo tempo ele também quer te catequizar ou achar que você, por não ser fanático quanto ele, você é uma pessoa de mau caráter, essa coisa toda que a gente vê por aí, tá bom? Eu atendo não só fanatismo religioso, né? Eu atendo conflitos emocionais, aquilo que faz mal para a tua saúde. A vida é para ser vivida, não através de dogmas ou regras impostas, né? Desde que aquilo que você faça seja uma coisa positiva, uma coisa boa para as pessoas, para a humanidade, para a tribo humana em que nós vivemos. Ser bom, né? Continua atendendo online, em áudio e vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Muito obrigado, até outra oportunidade. Um abraço.